Meus irmãos, que maravilha! Nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos celebrar a ceia. Mas antes da ceia do Senhor, nós comemos outro tipo de pão. Agostinho, grande teólogo do século IV, ele dizia que no dia da Santa Ceia se comia dois tipos de pães. Se comia o pão da ceia e se comia o pão da palavra. Primeiro nós comemos o pão da palavra, para depois comermos o pão da ceia. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 23, está escrito: E o Senhor te dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra, como também o pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia, e o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Que Deus mande chuva sobre a semente da sua palavra. Glória a Deus. Nós não temos a palavra em nós mesmos, a ferramenta é emprestada. Mas se os irmãos orarem, Deus poderá usar de misericórdia e nos dar uma palavra para esta segunda Santa Ceia do ano. Meus amados irmãos, nós estamos meditando em Cantares, um livro desprezado, um livro pouco lido, um livro pouco pregado, pouco ministrado, mas Cristo aparece nesse livro de uma forma maravilhosa, amém? De uma forma maravilhosa. Cristo aparece neste livro como o noivo da igreja, e a igreja, a noiva de Cristo. E, meus amados irmãos, esse livro é uma alegoria, é uma figura. Cada coisa, cada fato, cada texto tem um significado moral, tem um significado espiritual. E, meus amados irmãos, nesta noite, nós estamos continuando no versículo 8, né? Os irmãos estão lembrados que a noiva, ela... Não, aí é agora, Cantares 5 e 8. A noiva, irmãos, ela passou por um momento de frieza. Nós vimos no começo do capítulo, depois do versículo 1, a noiva dormindo, o noivo vai ao encontro da noiva, mas ela não reage. Os irmãos estão lembrados que o noivo bate a porta, e a noiva diz que já lavou os pés, já tirou os vestidos, já está deitada, e ela diz que não vai levantar. Estão lembrados que aconteceu isso? Mas depois o noivo mete a mão na fresta da porta e ele derrama azeite de mirra. Ele derrama azeite de mirra nas dobradiças, nas aldravas, nas fechaduras, e ele vai embora. E quando ela levanta, que põe a mão na fechadura, ela põe a mão no trinco da porta, ela sente que as mãos dela estavam gotejando mirra. Ele deixou mirra, ele deixou óleo. E os irmãos sabem para que é óleo em fechadura. Para que é óleo em fechadura? Para que é, meus amados irmãos? Para amolecer, para que fique mais fácil abrir. Então nós temos na nossa alma ferrugem, nós temos dureza espiritual, nós temos tanta coisa ruim em nossa alma, não é? Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Deus, Ele tem a sua graça, o azeite, a mirra da graça, para amolecer esses corações endurecidos. E, meus amados irmãos, o noivo foi embora e a noiva saiu a procurá-lo. A noiva saiu em busca do noivo e ela encontrou-se com os guardas. E os guardas a maltrataram, os guardas a espancaram, os guardas a feriram, os guardas tiraram o manto, fizeram grande mal à noiva. Mas ela não desistiu de procurar o noivo, ela agora estava apaixonada, ela agora estava com o coração fervente, ela agora estava com o coração aquecido de amor para com o noivo. Só o Espírito Santo é quem pode aquecer os nossos corações de amor para com Jesus.
E, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ela encontrou-se com as filhas de Jerusalém. No versículo 8, vocês estão vendo na tela, ela disse às filhas de Jerusalém: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou o quê, meus amados irmãos? Enferma de amor. Diga a ele que aquela frieza já passou, aquela indiferença já passou. Eu agora estou apaixonado, eu estou doente de paixão por ele. Eu estou enferma de amor. E, meus amados irmãos, as filhas de Jerusalém ficaram tão impressionadas com aquela moça procurando o amado, com aquela moça dizendo que estava apaixonada, que estava enferma de amor pelo noivo. Aquilo ali impressionou as filhas de Jerusalém. Quem são as filhas de Jerusalém hoje? As filhas de Jerusalém são as nações. Você vê que a noiva é de Cristo, mas existem outras moças, existem outras mulheres. E essas outras mulheres que não pertencem a Cristo são as nações, são os povos, são a população, os que não são crentes. As filhas de Jerusalém são as pessoas que não conhecem a Cristo, são as pessoas que a igreja encontra na rua, são as pessoas que a igreja trabalha com elas, a igreja estuda com elas. Você é a noiva de Cristo, e lá onde você trabalha, lá onde você estuda, tem as filhas de Jerusalém, as pessoas que não são crentes, as pessoas que não conhecem a Cristo. E a noiva encontrou essas moças e ela disse: olha, se vocês acharem meu amor, meu amado, digam para ele que eu estou enferma de amor por ele. E as filhas de Jerusalém ficaram tão impressionadas com aquela moça, que era a noiva do Cordeiro, que elas fizeram uma pergunta. Versículo de número 9. Glória a Deus. As filhas de Jerusalém perguntaram àquela moça que era noiva: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? Elas fizeram uma pergunta: o que é que o teu amado tem? Glória a Deus. Por que o teu amado é diferente? Por que o teu amado, você está tão apaixonada por ele? O que é que esse homem tem? E ela disse assim, as filhas de Jerusalém disseram: ó mais formosa entre as mulheres. As filhas de Jerusalém olharam para a igreja, olharam para a noiva de Cristo e acharam ela diferente das demais mulheres. Aleluia, irmão. Quando a igreja se apaixona por Jesus, quando a igreja se apaixona por Cristo, ela fica diferente. Uma igreja apaixonada por Jesus, ela fica mais formosa do que todas as mulheres da terra. Aleluia. A igreja, ela tem que ser mais formosa do que os demais povos. A igreja tem que ser mais bela, ela tem que se destacar. Destacar através de quê? Através do seu testemunho, através da sua beleza espiritual, através da sua beleza moral. A igreja, ela é mais formosa entre todas as mulheres da terra. Irmão, quando a igreja está do mesmo jeito das outras mulheres, ela não se destaca. Quando a igreja está do mesmo jeito das demais pessoas, ninguém enxerga essa igreja, ninguém vê essa igreja. Ela é do mesmo jeito das outras mulheres. Mas as filhas de Jerusalém, elas disseram para a noiva: ó, tu és a mais formosa entre as mulheres. Irmãos, como é que o povo está olhando para nós? Como é que as pessoas estão olhando para a gente? Eles estão vendo a gente iguais a eles? Ou eles estão olhando para nós e vendo que nós somos mais formosos? Quando nós dizemos mais formosos, não é mais formoso na aparência, não é mais, a igreja não é mais formosa no aspecto físico, mas no aspecto moral, no aspecto espiritual. A igreja tem que ser mais formosa. Quem concorda com a Bíblia, dê um glória para Deus nessa noite. Veja que as filhas de Jerusalém disseram: o que é que o teu amado tem, ó mais formosa entre as
Mulheres, elas disseram para a noiva: você é diferente, você é mais bonita, você é mais formosa. Louvado seja Deus. Foi o que aconteceu, irmãos, na igreja primitiva. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o céu e a igreja começou a crescer, a Bíblia diz em Atos 2:47, por favor, eu não sei se é possível colocar, glória a Deus, diz que a igreja, olha, está na tela, louvando a Deus e caindo em quê, irmãos? Caindo em quê? A igreja caía em quê? Na graça de quem, irmão? Todo o povo. Diz que lá em Jerusalém, o assunto do dia era o quê? Lá em Jerusalém, depois do Pentecoste, depois do dia de Pentecoste, qual era o assunto de Jerusalém? Qual era o assunto das pessoas? O assunto das pessoas era a igreja. E a Bíblia diz que a igreja, ela caía em quê, meus amados irmãos? Na graça de todo o povo. Aleluia, irmão. Quando a igreja ela está bela moralmente, quando a igreja está bela espiritualmente, ela cai na graça de todo o povo. Aleluia. Nós estamos numa época em que a igreja, de um modo geral, a igreja evangélica, não só no Brasil, mas em muitos países no mundo, não está caindo na graça do povo, devido aos escândalos. Louvado seja Deus, eu conversei com alguns missionários nossos, pastor Guedes e o missionário Wagner, glória a Deus, eles falando que naqueles países onde eles estão, a igreja não vale muita coisa, não é assim? Os pastores não valem muita coisa, porque o caráter daqueles que se disseram pastores, daqueles que passaram por lá, deixaram uma feiura, e eles olham para a igreja e não vê beleza na igreja, não vê atração na igreja, glória a Deus, porque os pastores e os crentes, de um modo geral, transmitiram uma feiura para a sociedade. Mas quando Deus derrama seu Espírito Santo, a igreja fica bonita, ela fica mais formosa e ela cai na graça de todo o povo. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor para que isso volte a acontecer. Deus pode fazer isso, irmão? O povo olhar para a igreja e achá-la o quê, meus amados irmãos? Mais formosa do que todas as mulheres. Louvado seja Deus, a igreja cair na graça do povo. O Senhor pode fazer esse milagre. O Senhor pode derramar um polimento na igreja. O Senhor pode derramar um embelezamento na igreja. O Senhor pode derramar um cosmético espiritual na igreja e ela ficar mais bela do que todas as mulheres. Vocês estão lembrados de Esther? Diz que a Bíblia que Esther, ela foi para um setor de embelezamento. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Ela foi para um setor de beleza e diz que ela lá foi preparada com óleos, ela foi preparada com unções, ela foi preparada com cosméticos especiais. E quando ela saiu, não era só ela, eram muitas outras mulheres, mas ela não quis joia, ela não quis, diz que ela não quis nada. Glória a Deus, ela ficou somente com os banhos, somente com os azeites. Ela não quis pendentes, ela não quis pendurezas. Mas quando o rei olhou para ela, viu que Esther era mais bonita do que todas as outras mulheres. Assim a igreja, irmão, a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Deus pode fazer isso. Quem foi a pessoa que cuidou de Esther, que deixou Esther desse jeito? Quem sabe dizer? Quem foi a pessoa que cuidou de Esther, que era o chefe dos eunucos? Quem sabe? Hegai, aleluia. Hegai foi quem cuidou de Esther. Hegai foi quem preparou Esther. Hegai foi quem deu o polimento em Esther. E a igreja de Deus, ela tem um Hegai. Quem é esse Hegai? É o Espírito Santo de Deus. Ou só Ele, irmãos, diante de tantos desafios, diante de tanta gente perversa, diante de tantos escândalos, diante de tanto mau testemunho, diante de tanta coisa feia, mas o Espírito Santo, Ele pode preparar a Esther
desses últimos dias, que é a igreja do Senhor. Aleluia. Então observe que as filhas de Jerusalém disseram à noiva: ó, glória a Deus, versículo 8, versículo 9, o que é o teu amado, mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, o que é o teu amado, mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? Quando o mundo vê a beleza da igreja, quando o mundo vê a igreja bela, como eu falei, não é bela fisicamente, é bela espiritualmente, é bela moralmente, é bela no testemunho, ela vai chamar atenção. E as filhas de Jerusalém, elas vão perguntar pelo nosso noivo. Vê que as filhas de Jerusalém disseram: o que é que o teu amado tem, que é diferente dos outros amados? A igreja, irmão, a igreja, quando ela dá um bom testemunho, o ministério, quando ele dá um bom testemunho, louvado seja Deus, o que é que acontece? Vai despertar nas pessoas não crentes, procurar saber quem é o amado da igreja. Quem é o amado da igreja? O que é que tem o teu amado mais do que os outros? Aleluia. Irmãos, isso é um milagre da graça. O mundo perguntar pelo amado da igreja, as filhas de Jerusalém perguntarem pelo amado da igreja, num mundo indiferente. Irmão, ninguém quer mais saber não, irmãos, de Jesus. Glória a Deus, ninguém quer. A humanidade está rechaçando Cristo, a humanidade está desprezando Cristo, está uma indiferença, e não somente uma indiferença, mas uma agressividade contra Cristo. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer pela Bíblia que se a igreja brilhar, se a igreja se tornar bonita moralmente e espiritualmente, o mundo vai perguntar pelo amado da igreja. Aleluia. Vai ou não vai, igreja amada? Veja que as filhas de Jerusalém disseram: o que é que o teu amado tem, que ele é mais do que os outros? Aleluia. Irmãos amados, essa indiferença que o mundo está, as igrejas vazias, na Europa, igrejas que eram, faz até dó a profanação. Os irmãos sabem que as igrejas da Europa, tanto não evangélicas como evangélicas, elas têm aqueles vitrais, não é? Aquelas decorações, que não podemos dizer que são ídolos, são decorações nos vitrais, cenas bíblicas, o semeador, a parábola do semeador no vitral, o Calvário no vitral. Irmão, e a gente vê os vídeos, aqueles lugares que antes eram sagrados, aqueles lugares que antes tinham esses púlpitos, agora são bares, irmãos. O lugar onde era o púlpito, hoje é onde serve uísque, é onde serve vinho. A igreja que era o lugar de dar glória a Deus, o púlpito que era de pregar a palavra, a igreja hoje é lugar de baile, é apartamento. Algumas igrejas foram divididas para serem apartamentos. O cristianismo está sendo varrido, o cristianismo está sendo desprezado por causa do mau testemunho da noiva. Mas a Bíblia diz que quando a noiva se arrepende, quando a noiva se apaixona por Jesus, a sociedade, ela vai perguntar: o que é que o teu amado tem diferente dos outros amados? Isso é um milagre. Isso é um milagre, só Deus pode fazer isso. Nos dias que estamos vivendo, nos dias de desprezo, nos dias de indiferença para com Cristo, para com a igreja, vamos pedir ao Espírito Santo: ó nosso Egai celestial, Espírito Santo, derrama um banho na igreja, derrama uma limpeza na igreja, derrame um cosmético celestial na igreja, para que a igreja atraia o mundo para Cristo. Deus pode ou não pode fazer isso, irmão? Pode. Veja que as filhas de Jerusalém disseram: o que é que o teu amado tem, que é diferente dos outros amados? Irmão, vamos orar ao Senhor, vamos pedir um avivamento, vamos pedir que a igreja receba posição, que a igreja se poste na sua posição, que as igrejas, os pastores e os membros das igrejas, eles se levantem para buscar o cosmético do céu, para buscar o banho do céu, para buscar a preparação do céu, para que o mundo deseje conhecer o nosso amado.
Lá no seu trabalho, o povo vai, se o povo vê você uma noiva de Cristo bonita, no seu trabalho o povo vai perguntar por Jesus. Lá na escola, na faculdade, se o povo vê você diferente, se o povo vê você uma moça bonita no sentido espiritual, o povo vai perguntar: o que é que o teu amado tem? O que é que o teu Jesus tem? O que é que o teu Cristo tem? O que é que a tua igreja tem para oferecer? Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Se nós formos olhar com os olhos carnais, nós vamos desanimar. Se nós formos olhar para a situação da igreja, nós vamos desanimar. Aleluia! Mas o justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé. Quem acredita em Deus, quem acredita no poder de Deus, dê um glória para Cristo mais forte que você pode dar nesta noite. A Bíblia diz que a igreja caía o quê, irmãos? Me ajude lá em Atos dos Apóstolos. A igreja caía o quê, irmãos? Na graça de todo o povo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sei que lá, meu missionário, a igreja não está na graça do povo. Recentemente lá houve um escândalo a nível nacional. Lá onde está o nosso missionário, um grande líder cristão, conhecido dos governos, conhecido dos deputados, do presidente, conhecido. A igreja fica no centro da capital. Deu um escândalo terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E isso faz a igreja ficar feia. Mas eu acredito que Hegai pode fazer a noiva ficar bonita. Pode ou não pode, igreja? Quem crê, quem é o nosso Hegai? É o Espírito Santo de Deus, que pode dar um banho na noiva. Grande é o nome de Jesus. Aleluia. E as moças perguntaram, as filhas de Jerusalém perguntaram: o que é que tem o teu amado? Me fala do teu amado, me conta do teu amado. Você que está apaixonada por ele, me fale dele, me diga alguma coisa sobre ele. Aleluia. Aí a noiva começou a pregar. Até então, irmão, a noiva não pregava. Você vai ver em Cantares que até então a noiva não falava nada do amado. Por quê? Porque ela estava fria, ela estava apática, ela estava indiferente. Mas agora a noiva estava passando por um processo de renovo. E quando a gente renova, a gente fala de Jesus. Quando Deus renova a igreja fala de Cristo. A igreja prega Cristo, a igreja anuncia Cristo, aleluia. Vai haver um poder que a igreja vai falar de Jesus, a igreja vai dizer ao mundo. Lá na faculdade, lá no hospital, lá na fila do INSS ou na fila do SUS, lá onde quer que você chegar, vai receber um poder para dizer quem é o seu amado. Aleluia. Quando a gente ama o amado, a gente fala dele. Aí o que foi que a noiva respondeu? A noiva de Cristo respondeu no versículo de número 10. Ela disse: o meu amado, olha agora quem está falando é a noiva. O meu amado é cândido e rubicudo. Ele traz a bandeira entre 10.000. Aleluia. Aqui é a noiva que está falando. Quando há um despertamento, quando há um avivamento espiritual, a noiva fala, a noiva prega, a noiva fala de Cristo, a noiva anuncia Cristo. Ela disse: o meu amado é cândido e rubicudo. Pastor, são palavras que muitas vezes nós não entendemos mais, porque são palavras arcaicas, mas vamos trazer para uma tradução mais moderna. O meu amado é alvo e vermelho. Aleluia. Cândido quer dizer branco, alvo. E rubicudo vem de rubi. A pedra de rubi, ela é avermelhada. A noiva disse: olha, o meu amado, ele tem duas características. Ele é alvo e ao mesmo tempo ele é rubicudo. Ele é rosado, ele é avermelhado. E talvez alguém: pastor, e o que é que significa isso? Isso aqui significa as duas naturezas de Jesus. Ele é alvo porque quando ele transfigurou-se lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que a divindade dele apareceu, e a Bíblia diz que as suas vestes e o seu rosto ficaram mais alvos do que a neve.
Então, a brancura de Cristo fala de sua divindade, de sua celestialidade, aleluia. Mas ao mesmo tempo ele é Deus, ele é alvo, ele é branco, ele é como a luz, mas ao mesmo tempo ele é vermelho. E a palavra vermelho vem do hebraico Adão. Adão que produz a palavra Adão, aleluia, porque a palavra Adão em hebraico significa vermelho, aleluia. Significa que Jesus é alvo, fala que ele é divino, mas ao mesmo tempo ele é vermelho, ele é da cor de Adão, porque Adão foi feito de quê? Adão foi feito de quê, meus irmãos? Do barro avermelhado, aleluia. Significa dizer, o meu amado, ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem. O meu amado, ele tem as duas naturezas. Ele é cândido, mas ao mesmo tempo ele é rubicudo. Ele é homem, ele é adâmico. Louvado seja Deus, ele recebeu a natureza humana. Ele não é adâmico do pecado, mas ele recebeu a natureza humana. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Quem é que tem essas duas naturezas? Somente Cristo. Mas ninguém tem essa natureza. Por isso que a Bíblia diz, irmão, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus, Jesus era Deus, Jesus era da mesma essência do Pai. Aí no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne, quer dizer, ele era Deus, era cândido e virou rubicudo, se fez homem, se fez carne, aleluia, a semelhança de Adão, aleluia. Não existe outro ser no cosmos, não existe outro ser no universo que tem as duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só quem é verdadeiro Deus e verdadeiro homem é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, e por que ele teve que se fazer homem? Ele era cândido, era alvo e se tornou rubicudo, se tornou vermelho, se tornou homem. Por quê? Eu vou explicar. Porque só podia salvar se fosse Deus e ao mesmo tempo fosse o quê? Homem. E eu quero dizer uma notícia para você: Jesus nunca mais deixará de ser homem, nunca mais. Essa natureza divina e humana mas nunca vai ser separada, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, o apóstolo Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está lá no céu, mas a natureza humana está com ele lá na glória. Por isso que ele é o nosso representante diante do Pai eterno. Ele é Deus, mas ele é homem. Quem crê nesta doutrina, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é cândido, mas ele é rubicudo. Dê glória para este Jesus maravilhoso. Dê glória para este Jesus maravilhoso. Me fale do seu amado. O meu amado é cândido, mas também é rubicudo. Ele é Deus, mas ele é também homem. É por isso que ele pode salvar, porque ele concentra em si as duas naturezas. Se ele fosse só Deus, ficava difícil, porque ele precisava provar da natureza humana. E se ele fosse só homem, era impossível ele nos salvar. Para salvar a humanidade, ele tem que ser Deus e ele tem que ser homem. Ele tem que ser cândido e ele tem que ser rubicudo. Ele tem que ser alvo, mas ele tem que ser da natureza dos homens. Meu amado é cândido e rubicudo. Me fale do seu amado. As filhas de Jerusalém pediram à noiva: me fale do seu amado. E ela disse: o meu amado é cândido e rubicudo. Ele traz a bandeira entre 10.000. O que é a bandeira? A bandeira, irmãos, fala de vitória. Naquele tempo e ainda hoje, quando um país vence outro, o que é que ele hasteia? O vencedor, o país vencedor. Primeira coisa que ele faz quando ele toma posse da terra, o país vencedor hasteia o que, meus irmãos? A bandeira.
Aleluia. Ele é cândido, é Deus. Ele é rubicudo, ele é homem, mas ele é vitorioso. Onde ele chega, ele hasteia a bandeira. É a vitória dele. Eu vim dizer à igreja nesta noite: não tema Satanás, não tema seus anjos, não tema os homens, porque o Deus a quem você serve, ele é cândido, ele é rubicudo, mas ele carrega a bandeira da vitória, a bandeira da vitória, a bandeira da vitória está com ele, e quem está com ele vai vencer. Ele é cândido, ele é rubicudo e ele carrega a bandeira. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, grande é Jesus nesta noite. Irmãos amados, quando a gente vê, quando a gente abre a internet, abre o YouTube, oh, irmãos amados, se você não tiver cuidado, você desanima. É tanta injustiça, irmão, aleluia, tanta corrupção, que você pensa que parece que nós perdemos a batalha. Aleluia, é tanta maldade, é tanta injustiça, a mentira prevalecendo, os maus prevalecendo, os ímpios prevalecendo. Quando você abre o YouTube, você toma choque. Você tem hora, eu confesso, irmãos, que tem hora que eu abro e fecho e boto para lá, porque eu sei que a minha alma vai ficar triste. E parece que nós perdemos, parece que a verdade perdeu, parece que a justiça perdeu, parece que o mal triunfou. Mas nessa noite eu vim dizer a você que o seu amado, ele é cândido, ele é rubicudo, ele é Deus, ele é homem, e ele carrega a bandeira da vitória. Ele vai vencer. Quem acredita que ele carrega a bandeira da vitória? Quem crê que Jesus vai na frente carregando a bandeira da vitória? Saia da frente, Satanás. Saia da frente, Satanás. Saia da frente, Satanás. Porque o amado desta igreja, ele é cândido, ele é Deus, ele é rubicudo, ele é homem, e ele já está com a bandeira da vitória erguida. O mal não vai prevalecer. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença deste Jesus, que é cândido, é rubicundo e carrega a bandeira. Aleluia. O que é que tem o teu amado? Oh, mais formosa entre as mulheres, o que é que tem o teu amado mais do que os outros? Jesus é mais do que os outros. Aleluia. Não há ninguém semelhante a ele. Aleluia. Não tem outra esperança. Aleluia, 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 aleluia. Se eu não fosse crente em Cristo, eu jamais iria para outra religião. Aleluia. Se eu não fosse crente em Cristo, eu jamais penderia para outro lado, porque os outros estão todos fracassados. Os outros todos estão derrotados. O único que é cândido, rubicudo e carrega a bandeira erguida entre 10.000 é nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro, não tem outro, não há outro que possa ser cândido, ser rubicundo e carregar a bandeira da vitória. Homens maus saiam da frente, homens corruptos saiam da frente, homens injustos saiam da frente, demônios saiam da frente, porque lá vem o homem que é cândido, é rubicudo e carrega a bandeira da vitória. E quem acredita, levante a mão, levante a voz e dê glória para Deus bonito nesta hora.
A igreja vai dando glória a Deus. Josué, vem louvar a Deus com um hino. E a igreja vai dando glória a este Jesus. Diga comigo, ele é cândido, ele é rubicudo e ele traz a bandeira entre 10.000. Bendito seja o nome dele para sempre e eternamente. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Vamos continuar adorando a este Deus que é tremendo e poderoso. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor, pois Ele merece toda adoração. Bendito e exaltado é o nome Enquanto do Senhor. o irmão prepara o louvor, vamos ficar de pé para consagrar o pão. Fica aí, Josué. Glória a Deus. Meus irmãos, esta santa ceia é para todos os que são membros do corpo de Cristo, para todos os que são batizados e estão em comunhão. Se alguém não é batizado, não está em comunhão. Quando houver batismo, peça o batismo. E quem não está em comunhão, procure seu pastor, se reconcilie com a igreja e com Deus, para depois participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças, e havendo dado graças, o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Pastor Severino, consagre. Aleluia. Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de poder cercar a tua mesa e trazer à memória o sacrifício no Calvário que o Senhor Jesus fez por nós. Este pão, Pai, te consagramos, Senhor, pois simboliza o corpo de Jesus que foi rasgado na cruz para nossa justificação, para nossa purificação. O seu sangue foi vertido, Pai. Assim te louvamos, te exaltamos e te glorificamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.